Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira da sexta semana da Páscoa. O texto de hoje se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, nos versículos de 1 até 8, que nos diz assim: Naqueles dias, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália, e sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles. E como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tenda, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga procurando convencer judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas, por causa da resistência e blasfêmia deles, Paulo sacudiu as vestes e disse: Vós sois responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa. De agora em diante, vou dirigir-me aos pagãos. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo Tício, justo, adorador do Deus único, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família, e muitos coríntios que escutavam Paulo acreditaram e recebiam batismo. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui diante de um texto que mostra cada vez mais a dinâmica de evangelização do povo no início da igreja. E é que é impossível a gente não trazer elementos, que são extremamente importantes para a nossa vida de evangelização. Perceba, tem gente que acha que para evangelizar precisa chegar na casa daquela pessoa, falar 2 minutos com ela sobre quem é Jesus, com palavras técnicas, bonitas, com textos bíblicos complicados, e ainda quer que aquela pessoa, que talvez viva uma vida extremamente simples, entenda tudo o que ela fala. Amados irmãos e irmãs, a evangelização, ela passa pela dinâmica da relação. Observa, por exemplo, o que é que Jesus faz lá no Evangelho de João, capítulo 8. Nós vemos que Jesus chega diante daquela mulher adúltera, que foi pegada em adultério, e Jesus, enquanto ninguém a ouvia, Jesus escuta ela. Observa, por exemplo, o que é que Jesus faz com Nicodemos, dentro do Evangelho de João também. Nicodemos vem ali à noite, com medo, inclusive, do que é que os outros fariseus iam dizer, e Jesus conversa, Jesus dialoga com Nicodemos, escuta o que Nicodemos pensa e tenta levar a sua visão. A mesma coisa, por exemplo, acontece com a samaritana. Então, nós vemos um Cristo que se relaciona, um Cristo que escuta, um Cristo que toca na realidade do outro. A mesma coisa que Paulo fez aqui. O que é que diz o texto? É que Paulo chega até mesmo a morar junto com aquele povo, a trabalhar junto com aquele povo. Paulo se torna um. E ele aproveita esse ser um para, obviamente, anunciar a palavra do Senhor. Resumindo, gente, nós precisamos aproveitar as oportunidades. Nós precisamos aprender a tocar, no coração do outro, naquilo que o outro vive no dia a dia, a entender a dinâmica de vida do outro, até para falar a mesma linguagem. Por exemplo, eu estou muito feliz em vermos aí o Papa Leão XIV, em que está falando tanto sobre as inteligências artificiais, como também sobre a paz no mundo, que são temas tão em alta hoje em dia. A paz, a gente está vendo aí as guerras que estão acontecendo no mundo, que realmente preocupam muito a todos nós, como também o avanço da inteligência artificial. Ora, mas ele é um homem velho, ele tem tal idade. Não importa qual a idade, a evangelização precisa se adaptar às realidades do tempo moderno. A igreja precisa responder aos anseios do homem atual. Isso é possível fazer isso. Quem observa, quem se relaciona, quem escuta, quem busca analisar o que está acontecendo. Está vendo como é que evangelizar é difícil? E hoje a primeira leitura nos convida a isso. Amados irmãos e irmãs, não vamos ter medo do mundo, mas vamos dialogar com o mundo para entender como é que o mundo pensa e assim trazer Jesus para o mundo. Não é acabar pensando como o mundo pensa, mas entendendo como o mundo pensa, trazer Jesus ali para mostrar que é Ele que é a solução. É Ele que traz sentido à nossa vida. Tá bom?
Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo daqui a pouco, às 7 horas da noite, aqui no canal, para o estudo do Evangelho, também nesta quinta-feira. Até mais.